Olá, classe! Como nosso último encontro, hoje nós iremos debater acerca de mais um tema que é muito importante da gente pensar em sala de aula, pensar na atuação dentro da escola. É um assunto um tanto delicado, normalmente debatido em setembro, na campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio, mas esta discussão não pode ficar apenas em setembro. Nós precisamos falar sobre saúde mental, nós precisamos falar sobre o suicídio em vários momentos do ano. Tão logo apareça a oportunidade, apareça a questão, precisamos pautar, precisamos estar abertos a este debate. Algumas vezes não é um debate fácil, mas nós, enquanto profissionais da saúde mental, deveremos estar minimamente preparados para debater. Por isso, como encerramento da nossa disciplina de psicologia educacional e psicologia escolar, hoje iremos debater sobre a prevenção ao suicídio dentro da escola. Neste sentido, o conteúdo que iremos trabalhar hoje vai ser sobre o suicídio, os mitos que rondam o aspecto do suicídio, da ideação suicida, quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, para que a partir daí nós consigamos pensar, nós consigamos debater minimamente a prevenção ao suicídio na escola, que enfim é o foco da nossa disciplina. E como eu já havia falado, é importante este debate e é importante que ele não fique circunscrito a apenas setembro, mas que ele possa ocorrer organicamente durante todo o ano escolar. Por quê? Só abrindo um parêntese para fechar depois. Por quê? Porque o Setembro Amarelo é uma coisa maravilhosa, mas também é uma coisa horrível. Qual é a coisa maravilhosa do Setembro Amarelo? Nós falamos sobre suicídio no Setembro Amarelo. Qual é a coisa horrível? De outubro a agosto, ninguém fala. Ninguém tem ideia. De outubro a agosto, ninguém tem ideação. De outubro a agosto, ninguém está passando por desespero, tristeza, desespero. Ou seja, nós, enquanto profissionais da área da educação, precisamos ter esta via de diálogo sempre aberta. Sem mais delongas, vamos começar a discutir sobre o suicídio e a prevenção ao suicídio. Quando nós vamos pensar em suicídio, no comportamento suicida, nós precisamos levar em consideração que o suicídio ele é uma questão de saúde pública. É um problema de saúde pública. E aí, o suicídio, o processo do suicídio, e abrindo um parêntese, como vamos falar sobre suicídio, a nossa discussão pode gerar alguns gatilhos. Então, sinto muito, mas é um assunto que nós devemos trabalhar. Na perspectiva da saúde pública, o suicídio é visto enquanto um contínuo, que envolve desde a ideação suicida, a ideia,
passando pelas tentativas e, por fim, o suicídio consumado. Por que que eu falo suicídio consumado e não cometido? Porque se eu falo cometer suicídio, parece muito mais um aspecto legal. Cometeu um crime, quando na verdade suicídio não é uma perspectiva de crime, mas é um problema de saúde pública. Ou seja, no suicídio tendo este contínuo, esta evolução, nós deveremos perceber que começa-se com a ideação suicida. O que é a ideação? Refere-se tanto a pensamentos passageiros sobre desejos de morte, até ideias fixas sobre dar fim à vida, à própria vida. Ou seja, pensei em morrer uma vez aqui e outra acolá. Eu penso todo dia. Eu penso todo dia e acho que vai ser assim. Porque a ideação, algumas vezes, ela vai evoluir. A ideação, algumas vezes, ela vai acrescentar um aspecto de planejamento. Não é mais uma ideia, é um plano. Vai ser assim, 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 assim. Vai ser assim, assim, assim. Ou seja, tem essa perspectiva. Na tentativa suicídio, ideação suicida, depois nós temos as tentativas de suicídio, pelos mais diversos métodos possíveis e imagináveis. Estima-se que a cada suicídio consumado deve ter havido 10 tentativas. Elas excedem o número de mortes por suicídio em pelo menos 10 vezes. Tenta, e algumas vezes, o sujeito ele consuma o suicídio, então nós temos a morte por suicídio. Mas os dados que nós temos acerca do suicídio, eles não são dados fidedignos. Por quê? Porque o suicídio ele é subnotificado. Intoxicação exógena, a pessoa tomou água sanitária. Intoxicação exógena pode ter sido tentativa de suicídio ou suicídio, mas foi intoxicação, acidentes, ou seja, os dados que nós temos sobre o suicídio, eles não são dados fidedignos. A cada ano, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio no mundo e cerca de 17 mil pessoas morrem por suicídio no Brasil. Mas, como eu falei, estes dados, desculpem, alarmantes, eles não são confiáveis. Provavelmente o número é bem maior. Assim, a mortalidade por suicídio aumentou 60% nos últimos 45 anos. E os jovens, os adolescentes e jovens, vêm se destacando como uma população de risco, porque o suicídio já é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos de idade no mundo. No Brasil, na população jovem, que compreende a faixa etária de 15 a 29 anos, os dados apontam o suicídio como a quarta principal causa de morte externa, sendo que na população geral ele representa o 15º lugar. Ou seja, precisamos falar sobre suicídio. Precisamos indagar sobre o suicídio. Precisamos presentificar o suicídio enquanto uma questão de saúde, enquanto uma questão de prevenção, para que nós possamos fazer alguma coisa.
A partir da lei, agora as notificações, tanto de tentativa de suicídio como o aspecto da automutilação, elas passam a ser compulsórias. Mas ainda assim nós temos uma subnotificação gritante. Ou seja, nós não sabemos que as pessoas estão consumando o suicídio. Perdão. No Brasil, a partir de 2019, por meio da publicação da Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019, que se institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio no Brasil. A partir dessa lei, a notificação pelos estabelecimentos de ensinos públicos e privados ao Conselho Tutelar dos casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada tornou-se compulsório. A partir desta lei, da Lei nº 13.819, os estabelecimentos de ensino que suspeitarem que algum de seus alunos, algum de seus integrantes, está se automutilando, a lesão autoprovocada, violência autoprovocada, deve informar ao Conselho Tutelar e à rede de saúde mental também. São alguns aspectos da lei. No seu artigo 3º, são objetivos da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio promover a saúde mental, prevenir a violência autoprovocada, controlar os fatores determinantes e condicionantes da saúde mental, porque a saúde mental é um aspecto importante, mas existem determinados componentes sociais. Existem os condicionantes sociais de saúde e de doença. Então precisamos pensar sobre o suicídio. Garantir o acesso à atenção psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico, agudo ou crônico, especialmente daqueles com histórico de ideação suicida, automutilação e tentativa de suicídio. As pessoas que já têm um histórico na família de suicídio, algumas vezes estão mais propensas a também tentar. Então, estas pessoas, estes grupos, eles precisam de uma atenção especial. Quinto, abordar adequadamente os familiares e as pessoas próximas das vítimas de suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial. Informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a relevância das lesões autoprovocadas, como problemas de saúde pública e passíveis de prevenção. Prestem bastante atenção, como problemas de saúde pública e passível de prevenção. Não é uma fatalidade no sentido de destino, não é uma predestinação. Nós podemos trabalhar na perspectiva de prevenção. Promover a articulação intersetorial para a prevenção do suicídio, envolvendo entidades de saúde, educação, que as crianças e os adolescentes, eles têm a educação obrigatória dos 4, 5 anos aos 19. Educação, comunicação, imprensa, polícia, entre outros. Promover a notificação de eventos, o desenvolvimento e o aprimoramento de métodos de coleta e análise de dados sobre automutilações, tentativas de suicídio e suicídios consumados, envolvendo a União, que é o Sistema Federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e os estabelecimentos de saúde e de medicina legal,
para subsidiar a formulação de políticas e tomadas de decisão. E aí, nono, promover a educação permanente de gestores e de profissionais de saúde em todos os níveis de atenção ao sofrimento psíquico e às lesões autoprovocadas. Por que é importante nós discutirmos sobre isso? Porque você, enquanto psicóloga escolar, dependendo do caso, vai ser chamada para ou trabalhar com os professores ou para trabalhar com os alunos acerca da prevenção ao suicídio. E aí, um dos aspectos que nós vamos trabalhar hoje são os mitos acerca do suicídio. O que o saber popular pensa sobre o suicídio? E que algumas vezes está um tanto equivocado. O primeiro mito é só uma tentativa de chamar a atenção. Não, a pessoa não vai se matar não. Não vai consumar suicídio não. Tá só tentando chamar a atenção. Cuidado. A maioria das pessoas só tentou uma vez e pronto. A maioria das pessoas tenta mais de uma vez. Se ela tentou, não é uma questão fugidia, não é uma questão de que eu vou chamar a atenção do povo, não vou tentar de novo. A maioria das pessoas, elas tentam mais uma vez. Ou seja, nós precisamos ter um olhar mais acurado sobre tanto o aspecto da ideação quanto o aspecto da tentativa. Não dá para dizer que aí é só ideação ou foi uma tentativa, não vai tentar mais. Precisamos de um olhar mais acurado sobre o tema. Segundo mito, quem quer se matar não avisa. E é um mito porque as pessoas, elas avisam. A pessoa, ela avisa de diversas formas. Tanto a partir da fala, ela fala sobre, ou também dos comportamentos. Súbito desinteresse, o desenho aparece muito mais o tema da morte, ou então algum tipo de ameaça envolvendo a morte dela, são sinais de alerta. Não quer dizer que a pessoa vai consumar, vai tentar, mas é um indicativo. E aí, embora possa haver alguns suicídios que ocorram em meio à impulsividade, a pessoa não pensou, não planejou, foi lá e fez, o mais comum é que as pessoas sigam uma progressão que vai da ideação, tentativa e consumação do suicídio. O suicídio, ele não pode ser evitado. Isso é um mito. Se nós trabalhamos a partir da perspectiva de prevenção, nós acreditamos que o suicídio ele pode ser evitado. Ele pode ser evitado como? A partir da olhada para os fatores de risco. Quais são os fatores de risco do suicídio? Ou seja, nós precisamos conhecer os fatores de risco para pensar os fatores de proteção. Perguntar a uma pessoa se ela pensa em suicídio aumenta o risco. Caso não aumenta o risco. Caso haja uma conversa, caso o assunto do suicídio apareça, caso a pessoa apresente a ideação, não fuja do assunto. Converse porque é um espaço da pessoa de se olhar. É um espaço da pessoa de perceber. De colocar para você, enquanto profissional. Não fuja. Caso a pessoa pense em suicídio e coloque,
Veja com ela formas de procurar auxílio. Quais são os equipamentos sociais que existem no território, CAPES, clínica escola, quais são os equipamentos que podem auxiliá-la nesse processo. Porque se você foge desse assunto, enquanto profissional, não vou falar sobre isso, a temática ainda está lá. Mas ela não vai conversar com você. Ela não vai falar com você. E quando ela não fala com você, a temática continua. O sofrimento continua, mas aí ela não tem com quem conversar. E aí pode ser que ela consuma de outra forma, ou seja, conversem, apresentem, permitam que este tema surja e trabalhem sempre na perspectiva de quais são os equipamentos sociais que podem servir de auxílio para essa criança, para este adolescente. Vamos pensar quais são os fatores de risco para o suicídio. Alguns dos fatores de risco sociodemográficos e educacionais são a pessoa ser do gênero masculino, baixo status socioeconômico, algumas vezes populações especiais, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e indígenas, as minorias sociais, elas são uma população de risco a cometer a consumar suicídio. Porque algumas vezes ela não tem uma rede de apoio, uma rede de suporte, então acontece a consumação. Adolescentes e moradores de rua, ou melhor, pessoas em situação de rua, baixo rendimento escolar, idade entre 15 e 30 anos e acima dos 65, solteiros, separados ou viúvos e pessoas sem filhos. Eventos e adversidades familiares que podem servir como estopim para a tentativa de suicídio. Separação dos pais ou morte dos pais, experiências adversas na infância, ter sofrido abuso físico ou sexual é um fator de risco, principalmente quando também envolve o processo de culpabilização. A criança se sente culpada, a criança se sente responsável pela violência que sofreu. Histórico familiar de comportamento suicida, problemas conjugais e familiares, ter sido vítima de bullying ou violência escolar, dificuldades interpessoais, ter tentado suicídio anteriormente, doenças orgânicas incapacitantes ou sem cura, ou pessoas que sofrem de dor crônica, desempregados ou aposentados, e perdas recentes também. Pessoas que sofreram perdas recentes também estão entre alguns dos fatores de risco. E baixa resiliência também, baixa tolerância à frustração. Uh, Fatores psicológicos e psiquiátricos. Uso prejudicial de álcool e abuso de outras drogas, impulsividade, baixa autoestima e agora um aspecto bem interessante: desesperança, desespero e desamparo. Pessoas com um forte sentimento de desesperança, desespero e desamparo, que se sentem desamparadas,
sem uma rede de sustentação, sem uma rede de suporte, este também é um dos fatores de risco para o suicídio. Perfeccionismo, isolamento social e solidão, pouca resiliência, pouca tolerância à frustração, tolerância à adversidade, agressividade ou humor instável, comportamento imitativo. Frisem, comportamento imitativo. O suicídio, ele tem um elemento imitativo. Ele tem um elemento de imitação. Algumas vezes, a vítima de suicídio, a vítima de suicídio, ela imita o comportamento suicida de outra pessoa. Não quer dizer que a pessoa se matou, eu irei consumar o suicídio também. Mas existe um aspecto imitativo. E este componente imitativo, ele é muito importante de nós pensarmos, porque em todos os protocolos sobre a prevenção ao suicídio se fala, se traz que você não vai apresentar como o suicídio aconteceu. Você não vai dizer a forma que o suicídio aconteceu. Porque existe este componente imitativo. Não é à toa que a série da Netflix dos 13 Porquês foi altamente criticada por todos os organismos que trabalham a prevenção ao suicídio, por conta que a série desobedeceu uma das recomendações desses organismos da prevenção, que era a série mostra o suicídio, mostra como a protagonista consuma o suicídio na primeira temporada. Após as críticas, a cena foi suprimida. Mas, quando vamos trabalhar sobre o suicídio, não mostramos o suicídio. Por conta deste componente imitativo. Quais são os fatores de proteção? Políticas eficazes de saúde pública, de educação pública, em especial de saúde mental, tratamento adequado de doença mental ou do adoecimento psíquico, tratamento adequado sobre o tema pela mídia e pelas redes sociais, especialmente no que se refere a notícias de mortes de famosos por suicídio. Ou seja, não romantizar. Não podemos romantizar o suicídio. Instauração e manutenção de políticas públicas de restrição de acesso a meios letais, como, por exemplo, armas de fogo, agrotóxicos e também medicamentos. Tomar cuidado com estes elementos que podem ser utilizados na tentativa de suicídio ou na consumação. E aí, como nós vamos trabalhar a prevenção ao suicídio dentro da escola? De que maneira nós vamos abordar o tema dentro da escola? Primeiro, vamos pensar naquilo que não podemos fazer. O que não falar, o que não fazer. Não fale sobre métodos de suicídio, nem divulgue imagens alusivas a métodos de suicídio. Isto também envolve não mostrar vídeos de tentativas de suicídio, não é brincadeira. Compartilhar vídeos de tentativa de suicídio não é brincadeira, porque, como nós vimos, existe o componente imitativo. Não aborde o assunto de forma romantizada, por exemplo, ao comentar o suicídio de pessoas famosas. Não fale em suicídio exitoso
ou bem-sucedido. Fale em suicídio consumado ou morte por suicídio. E neste sentido, evite a expressão cometer suicídio, porque o suicídio ele não é um crime, é uma causa de morte. Ao invés disso, utilize o termo morrer por suicídio ou suicídio consumado. Não faça comentários do tipo tenho certeza de que aquela pessoa não vai se matar. Nem afirme em tom desafiador que a pessoa não tentará ou que só está querendo chamar atenção. Comentários desse tipo podem servir de estímulo, resultando numa tentativa e até morte por suicídio em homenagem a quem desafiou. Ao se trabalhar acerca do suicídio, também não utilize expressões preconceituosas sobre alguém que tentou ou morreu por suicídio, tais como a pessoa ser fraca, ser louca ou não ter Deus na vida, você não tem Deus no coração, você é um covarde, etc. A pessoa que pensa, a pessoa que tenta ou morreu por suicídio, ela está neste momento ou estava em um processo de profundo sofrimento psíquico. Desespero, desesperança e desamparo. Se ela estava passando por um processo de profundo sofrimento psíquico, ela precisa de ajuda. Expressões preconceituosas, se ela já está se sentindo desamparada, ouvindo expressões preconceituosas, provavelmente este desamparo ele irá aumentar. Não concorde em manter sigilo sobre o risco de suicídio para quem pode ajudar o estudante. Se você trabalha na perspectiva de prevenção, se você trabalha na perspectiva de promoção, o nosso horizonte, o nosso foco é prevenir o suicídio e promover a saúde. Mas algumas vezes pode ser que não consigamos prevenir. E a responsabilidade não é nossa. Se nós olharmos os fatores de proteção, os fatores de risco, se nós trabalharmos o tema de uma forma respeitosa, a responsabilidade não é nossa. Mas ao se trabalhar com a prevenção ao suicídio, precisamos ter noção de que algumas vezes nós não iremos conseguir prevenir. E aí nós também, enquanto profissionais, precisaremos de um suporte. E assim, na prevenção ao suicídio, ao abordar o tema, devemos sempre informar quais são as formas de se obter ajuda e como o sujeito pode obter ajuda. E aí, como já trouxemos, orientar as pessoas, orientar a comunidade escolar a não compartilhar vídeos em que métodos de suicídio estejam sendo mostrados e nem notícias sobre o assunto que abordem o suicídio de uma forma romantizada. E assim, pensando na escola, quais são alguns dos sinais de alerta dentro do ambiente escolar? Manifestação de sentimentos de desesperança, desamparo, desespero e depressão e presença de dependência química. Os 5 Ds. Desesperança, desamparo, desespero, depressão e dependência química. Este é um sinal de alerta. A pessoa que pensa em suicídio, ela fala, ou seja, expressões de que a vida não vale a pena ou que está muito difícil de viver, são alguns sinais de que a pessoa pode estar com ideação do suicídio.
Alguns exemplos de frase como eu não aguento mais, queria dormir e não acordar, sou um peso para os outros, minha vida não tem sentido, etc. Na medida em que essas expressões elas são repetidas cotidianamente, embora que ao ouvir ela perca força, ela tem uma força porque pode ser um dos fatores de cuidado, um sinal de alerta. Desorganização com situações cotidianas, alterna alterações significativas do comportamento, alguém estava muito feliz um dia, no outro está muito triste, ou vice-versa. Desinteresse nas atividades habituais que antes eram prazerosas, declínio geral das notas e faltas repetidas sem justificativa, conteúdo das atividades que o aluno entrega que indicam a presença deste sentimento, como por cartas, desenhos e comentários. Atentem que é tanto o comportamento verbal como não verbal. A criança deixa uma carta, o adolescente deixa uma carta, faz comentários ou desenha temas relacionados à morte. Deveremos pensar também sobre isso, atentar para isso. E assim, enquanto profissional, na presença destes elementos, tente conversar com o estudante, perguntar sobre como ele está se sentindo e de forma respeitosa, respeitando o tempo do estudante, não é uma careação policial, escute aquilo que ele tem a dizer. Fale abertamente sobre sua percepção sobre os sinais que estão acontecendo, que estão aparecendo. De estar mais triste, do conteúdo da carta, do conteúdo do desenho. Pergunte sobre os sinais e pergunte diretamente sobre a ideação suicida. Mas pense em uma sequência que vá de perguntas e sentimentos mais amplos até os aspectos mais específicos sobre a ideação. E assim, quando se vai fazer essa escuta, quando se vai conversar com o estudante sobre o suicídio ou sobre esta percepção de que o estudante pode estar pensando em consumar o suicídio, você vai fazer uma escuta ativa, procurando um local reservado, que não vai ter gente entrando e saindo do todo lado, prestar atenção e ouvir com paciência, dar mensagens não verbais de aceitação e respeito, concentrar-se nos sentimentos da pessoa, o que ele está sentindo, como estão sendo as coisas para você. Não interromper com frequência, nem pedir para a pessoa falar mais rápido, após ela ter expressado a necessidade de conversar sobre seus sentimentos, ou seja, estar para escutar. E nem tentar interromper no sentido de fale logo sobre o que é isso, porque nesse sentido você vai estar operando até uma forma de violência. A pessoa, ela está falando sobre o sofrimento, está falando sobre uma coisa que provavelmente ela não falou para outras pessoas, ou ela não tem espaço para falar. Não desaprovar nem desvalorizar o sentimento da pessoa. Exemplo, usar expressões como credo, pare com essa conversa, isso não se fala, não chore, vai ficar tudo bem, isso já vai passar, você só precisa querer e ter força de vontade, pare de ser fraco, não utilizem essas expressões, porque essas expressões tolas, sim, sem maldade, mas essas expressões elas deslegitimam a fala da outra pessoa. Ou seja, você não está prestando atenção naquilo que eu estou falando com você. Então precisamos ter cuidado. Não fazer o problema parecer banal,
com frases do tipo vai dar tudo certo. É só esse o seu problema? Tem gente que não reclama e passa por situações piores. Não emitir julgamentos ou opiniões do tipo certo e errado, nem de cunho religioso. Isso é falta de fé, você precisa é de Deus. Não se trabalha nessa perspectiva. E assim, orientar os profissionais que, em caso de se sentir em dúvida ou indisponível para fazer esse acolhimento, peça para outro profissional da equipe. Que profissional da equipe pode trabalhar sobre esse tema? Que profissional da equipe escolar pode pensar, discutir sobre esse tema, estar aberto a esse tema? E aí, alguns fatores que nós podemos pensar sobre o risco da consumação de suicídio. Baixo risco. Ideias de suicídio são passageiras. Pensou uma vez aqui, outra por lá. Não tem um histórico de plano, nem tentativa anterior. Transtorno mental, se houver, está sendo tratado e tem os sintomas controlados. Tem bom apoio e suporte social. Tem uma rede de apoio. Amigos, pessoas próximas que em algum momento podem ser chamadas e podem auxiliá-lo. Risco moderado. Ideias de suicídio são persistentes. Ou seja, se as ideias de suicídio estão persistentes, provavelmente já existe também algum elemento de planejamento. Não um plano estabelecido, mas já existe um planejamento. Houve uma tentativa prévia. Ela pode ter o aspecto da depressão ou do transtorno bipolar, principalmente no, na dimensão da fase maníaca. Não é uma pessoa impulsiva, não há abuso ou dependência de álcool ou outras drogas, tem um suporte social. Rede de apoio. Rede de apoio é um aspecto muito importante. Alto risco. Já houve uma tentativa, tem um plano bem definido, tem acesso aos meios letais para realizar esse plano, depressão grave, sentimentos de desespero, desamparo, desesperança, abuso e dependência de álcool ou outras drogas e, principalmente, também a ausência de uma rede de apoio, a ausência de uma rede de suporte. Então, alguns dos aspectos para pensar a prevenção ao suicídio na escola, alguns aspectos do protocolo é o que auxilia ativamente na busca por ajuda profissional de saúde, preferencialmente da área de saúde mental. No caso de suspeita, auxilie na busca destes profissionais. Ajude o estudante a construir uma rede de apoio na escola, com colegas, professores, técnicos e outras pessoas que ele possa contar quando precisar de ajuda e que também mantenha contato com o estudante para checar como ele está. Comunique à família e conte com a ajuda de algum outro profissional da escola, para quem o aluno possa recorrer. E é importante que o estudante saiba dessa comunicação. Você comunique ao estudante que algumas coisas você vai falar com a família ou que vai falar com outro profissional da escola. E que este profissional que você vai conversar seja escolhido em comum acordo, para que não haja quebra da confiança. Se houver um risco grave e iminente, não deixe o estudante sozinho. Busque um serviço de emergência e, se necessário, chame o SAMU. E evite o acesso da pessoa a meios letais. Sempre faça o registro dos fatos e comunique ao Conselho Tutelar, tendo em vista a lei que nós já mencionamos anteriormente, em caso de suspeita ou confirmação de violência autoprovocada. E aí,
os aspectos sobre o suicídio. Nós temos, o primeiro momento, a identificação, que pode ser a busca espontânea do estudante ou do profissional. Ele busca por ele mesmo, ele está passando por alguma coisa, ele busca o profissional. Observação direta, você observando os aspectos de risco, ou notificação ou relato de um terceiro. Um colega de classe, um professor relata que alguns dos elementos estão aparecendo. Segundo momento, a escutativa, levando em consideração todos aqueles aspectos que nós falamos anteriormente. Ouvir com atenção e acolhimento, avaliando o risco. Encaminhamentos, enviar notificação ao distrito sanitário de referência do domicílio do estudante, em forma de ficha, ou se não houver em forma de relatório, e sempre que possível realize também contato telefônico com o distrito, a fim de confirmar o recebimento. E em caso de criança ou adolescente, comunicar ao conselho tutelar e também aos órgãos de saúde. E o acompanhamento, que é manter contato periodicamente com o estudante, verificar com os professores como está o desenvolvimento escolar, oferecer ao estudante a inclusão em projetos dentro da escola, quando for adequado. Se novos comportamentos de risco forem observados, retorne em contato com a equipe de saúde. E era isso que nós tínhamos para falar sobre a nossa atividade de hoje. Com isso, tenham uma boa felicidades e até a próxima.